Sou Inácio e trabalho nas estradas há 20 anos. Dirijo caminhões pesados pelas rodovias do México, transportando cargas de uma ponta a outra do país. Nestes anos todos aprendendo os segredos das estradas, descobri que nem todos os perigos que encontramos por aí são humanos. Existem coisas que não conseguimos explicar, presenças que nos acompanham mesmo quando pensamos estar sozinhos na imensidão das rodovias. A experiência mais assustadora da minha vida aconteceu há 4 anos, numa noite que jamais vou esquecer. Eu estava voltando de uma entrega, passando por um trecho isolado entre Oaxaca e Chiapas. Mesmo depois de todo esse tempo, ainda acordo algumas noites pensando no que vi naquela cabine. Era uma tempestade violenta, dessas que transformam a estrada numa piscina e reduzem a visibilidade a quase zero. Meu caminhão seguia devagar pela pista vazia, enquanto a chuva martelava o teto da cabine num ritmo desesperador. Os limpadores trabalhavam sem parar, mas mesmo assim eu mal enxergava além do para-brisa. A quilômetros não cruzava com nenhum outro veículo. Algo naquela noite me deixava inquieto. Talvez fosse o frio que cortava até os ossos, ou o silêncio opressivo que só era quebrado pelo barulho da tempestade. As árvores dos 2 lados da pista pareciam me vigiar através da escuridão, criando sombras estranhas que dançavam na luz dos faróis. Foi quando avistei uma silhueta humana. Um homem alto e magro caminhava na beirada da rodovia, encharcado pela chuva, fazendo gestos para conseguir carona. Usava um casaco escuro que parecia pesado de tanta água. Minha primeira reação foi passar direto. Não fazia sentido alguém estar andando a pé numa região tão perigosa e com aquele temporal. Mas algo me fez pisar no freio. Diminuí a velocidade e parei ao lado dele. No momento em que abri a porta, uma sensação estranha percorreu minha espinha. O desconhecido subiu na cabine sem dizer uma palavra, apenas me olhou com uns olhos vazios que me deram arrepios. Achei esquisito ele não tirar o capuz molhado nem tentar se enxugar, mas resolvi não comentar nada. Perguntei para onde ele queria ir. Ele respondeu com uma voz rouca e baixa para a próxima cidade que aparecer. Não disse qual cidade específica, só isso. O jeito dele falar me causou uma sensação ruim, mas balancei a cabeça concordando e voltei a dirigir. Logo depois de retomar a viagem, comecei a notar mudanças estranhas dentro da cabine. O ar ficou mais pesado e frio, como se algo invisível tivesse entrado junto com o passageiro. O aroma fresco da chuva foi sendo substituído por um fedor terrível, parecido com um ovo podre misturado com algo queimado. Pensei que poderia ser algum animal morto na estrada, mas o mau cheiro só piorava. Olhei de lado para o homem sentado ao meu lado. Ele estava imóvel como uma estátua, fitando a estrada à frente sem piscar nenhuma vez. Tentei puxar conversa para quebrar aquele clima pesado, perguntei de onde ele vinha, mas não obtive resposta. Ele apenas soltou um suspiro longo e cansado, como se carregasse o peso do mundo. Sua quietude total me incomodava profundamente. Não se mexia, não respirava de forma normal. Parecia mais uma boneca do que uma pessoa. Quando prestei atenção nas suas mãos, senti um frio na barriga. Eram extremamente magras, quase só osso coberto por uma pele pálida e ressecada. Por um momento tentei me convencer de que era impressão minha por causa da luz fraca, mas no fundo sabia que havia algo muito errado ali. O fedor horrível continuava se espalhando pela cabine. Meu estômago começou a revirar e uma náusea forte tomou conta de mim. Não aguentei mais aquela situação e comentei: olha, já estamos chegando na cidade. Virei o rosto na direção dele para mostrar as primeiras luzes que apareciam no horizonte, mas o que vi me fez parar de respirar. Aquilo não era mais um rosto humano. A pele estava descascando e caindo aos pedaços, mostrando uma face apodrecida, cheia de buracos e uma carne escura em decomposição. Seus olhos mortos agora brilhavam com uma luz vermelha intensa que parecia sair do inferno.
O susto foi tão grande que soltei o volante na mesma hora. O caminhão saiu de lado da pista e foi direto para o acostamento enlameado. Consegui frear a tempo, mas o veículo já havia afundado na lama e a cabine balançou como se fosse virar. Por sorte, manteve o equilíbrio. Meu coração disparou e comecei a suar frio, mesmo com toda aquela friagem. Sem pensar duas vezes, abri a porta e me joguei para fora, correndo na chuva para me afastar daquela coisa o máximo possível. Não me importava estar ficando encharcado até os ossos. Fiquei parado ali na tempestade, tremendo de medo e tentando entender o que havia acontecido. A chuva continuava caindo com força, mas naquele momento era o menor dos meus problemas. Depois de uns minutos respirando fundo, resolvi voltar para verificar se aquela aparição ainda estava no caminhão. Caminhei devagar em direção à cabine, sentindo as pernas bambas a cada passo. Subi com cuidado e olhei para o banco do passageiro. Estava completamente vazio. A única pista de que alguém havia estado ali era uma mancha de água no assento. Procurei por toda a parte, mas não encontrei nenhum rastro. O único problema era aquele cheiro nauseante que ainda dominava o ar. Consegui tirar o caminhão da lama depois de muito esforço e seguir viagem. Só pensava em chegar logo na próxima cidade e esquecer aquele pesadelo. Quando finalmente vi as luzes das primeiras casas, senti um alívio enorme. Parei num pequeno posto que funcionava a noite toda e contei tudo para o proprietário, um senhor de uns 60 anos que me escutou com cara de preocupação. Quando terminei de falar, o homem me encarou sério e disse algo que fez meu sangue gelar. Você não é o primeiro motorista que me conta uma história assim. Já ouvi vários relatos parecidos de outros caminhoneiros. Alguns acham que é coisa do demônio, outros falam que é alma penada. Mas todos concordam numa coisa. Essa aparição só surge em noites de chuva forte e sempre deixa esse cheiro de enxofre no ar. Ele me serviu um café bem quente e sugeriu que eu descansasse antes de pegar a estrada novamente. Passei o resto da noite acordado, mexendo no celular e tomando café. Sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos vermelhos ardendo e aquele rosto destruído me encarando. Desde aquela noite maldita, sempre que preciso passar por aquela região, dirijo sem parar por nada. Às vezes, quando estou sozinho na cabine durante as viagens longas, sinto como se houvesse alguém me observando em silêncio no banco ao lado. E o pior de tudo, até hoje, em certas noites de chuva, ainda sinto aquele cheiro de enxofre voltando para me assombrar. Eu me chamo José e trabalho como motorista de cargas há mais de 10 anos. Nasci em Jalisco e sempre ganhei a vida transportando mercadorias pelas estradas do México. Em 2012, recebi uma proposta de trabalho que mudaria minha vida para sempre. Na época, parecia apenas mais um frete comum, mas hoje sei que foi um encontro com algo que não deveria existir. A empresa me ofereceu um serviço aparentemente simples: transportar uma carga da cidade do México até Cancún. O pagamento era bom e eu precisava do dinheiro. Tinha experiência nesse tipo de rota e nunca havia enfrentado problemas sérios. Por isso, aceitei sem hesitar. No dia da partida, me apresentei no depósito da empresa para pegar o veículo. Quando vi a carreta que me foi designada, senti um estranho desconforto. Era um modelo mais antigo, mas aparentemente bem conservado. O supervisor me entregou as chaves e os documentos da carga sem fazer muitos comentários. Já nas primeiras horas de viagem, percebi que algo não estava certo. Os faróis começaram a piscar de forma irregular, se apagando e acendendo sem qualquer padrão lógico. No início, imaginei que fosse apenas um defeito elétrico simples. Resolvi parar numa oficina mecânica na saída da capital. O técnico era um homem de meia idade, com bastante experiência no ramo. Ele examinou todo o sistema elétrico com cuidado e testou cada componente. Não tem nada errado aqui, me disse, limpando as mãos com um pano sujo de graxa.
Está tudo funcionando perfeitamente. Paguei pelo serviço e segui viagem, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonou. Durante o resto daquela tarde, as luzes continuaram se comportando de forma estranha. Quando a noite chegou, a situação piorou consideravelmente. Estava dirigindo por uma estrada pouco movimentada quando os faróis começaram a falhar com mais frequência. A cada piscada, uma sensação gelada subia pela minha espinha. O silêncio ao redor era opressivo, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado em anos de estrada. Por volta da meia-noite, algo que jamais esquecerei aconteceu. Os faróis se apagaram completamente por alguns segundos, me deixando na escuridão total. Quando voltaram, havia uma figura parada no meio da pista. Não era completamente humana. Sua forma era indefinida, quase transparente, mas os olhos brilhavam com uma luz vermelha intensa. Desviei o volante bruscamente para evitar a colisão. A carreta balançou violentamente e quase saiu da estrada. Meu coração disparou e minhas mãos tremiam no volante. Quando olhei novamente para a frente, a figura havia desaparecido. Parei o veículo no acostamento e tentei me acalmar. Respirei fundo várias vezes, tentando encontrar uma explicação lógica para o que tinha visto. Talvez fosse cansaço ou uma sombra criada pelos faróis defeituosos. Mas, no fundo, sabia que tinha visto algo real. Depois de alguns minutos, reuni coragem para continuar. Contudo, a partir daquele momento, a carreta começou a se comportar como se tivesse vontade própria. Os faróis continuavam falhando e o motor fazia ruídos estranhos. O mais perturbador era a sensação constante de que alguém estava me observando. Em determinado momento, a carreta simplesmente parou de responder aos meus comandos. Tentei acelerar, mas ela foi perdendo velocidade até parar completamente no meio da estrada deserta. Senti como se algo pesado tivesse se agarrado ao veículo, impedindo-o de avançar. Verifiquei todos os espelhos procurando alguma explicação. Foi quando vi no retrovisor uma sombra escura parada atrás da carreta. Estava imóvel, apenas me observando. Minha respiração ficou irregular e o medo tomou conta de mim. Sabia que aquilo não era humano. A aparição permaneceu ali por alguns minutos, que pareceram horas. Depois, simplesmente desapareceu. A carreta voltou a responder e consegui seguir viagem, mas estava profundamente abalado. Quilômetros à frente, encontrei um posto de combustível com alguns caminhoneiros descansando. Estacionei e desci do veículo. Precisava conversar com alguém sobre o que estava acontecendo. Me aproximei de um grupo de motoristas que conversavam próximo ao estabelecimento. Relatei brevemente minha experiência, esperando que alguém pudesse me dar uma explicação racional. Os homens me ouviram em silêncio, trocando olhares significativos entre si. Finalmente, um motorista mais velho, com o rosto marcado por anos de estrada, resolveu falar. "Essa carreta que você está dirigindo", disse ele devagar. "Já ouvi histórias sobre ela. Dizem que esteve envolvida num acidente grave há alguns anos. O motorista morreu na hora. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Desde então", continuou o homem, "quem dirige essa carreta relata coisas estranhas, exatamente como você está descrevendo." Outro motorista confirmou com um gesto de cabeça. "Se fosse você, deixaria essa carga aqui e voltaria para casa. Não vale a pena arriscar." As palavras deles me deixaram ainda mais perturbado. Lembrei que um colega havia mencionado algo sobre aquela carreta antes, mas eu não havia dado importância na época. Agradeci os conselhos e voltei ao veículo. Sabia que não podia abandonar o trabalho. Tinha responsabilidades financeiras e um contrato para cumprir, mas agora estava ciente de que aquela não seria uma viagem comum. O resto do trajeto foi um pesadelo contínuo. A cada quilômetro, os fenômenos estranhos se intensificavam. Ouvia sussurros vindos de lugar nenhum, como se alguém conversasse comigo em voz baixa. Às vezes, uma friagem inexplicável invadia a cabine, mesmo com o aquecimento ligado.
A carreta continuava resistindo aos meus comandos. Os freios falhavam nos momentos mais críticos e o motor engasgava sem motivo aparente. Era como se o veículo não quisesse chegar ao destino final. Durante a segunda noite de viagem, as manifestações sobrenaturais atingiram seu pico. As luzes se apagavam constantemente e eu podia sentir uma presença no banco do carona. Olhava para o lado e não via nada, mas sabia que algo estava ali comigo. Finalmente, depois de 2 dias de tortura psicológica, cheguei aos arredores de Cancún. Estava completamente exausto, tanto física quanto mentalmente. Cada músculo do meu corpo doía e minha mente estava no limite. O local de entrega era um grande depósito na periferia da cidade. Quando estacionei, senti um alívio imenso. Finalmente, tudo aquilo estava chegando ao fim. O responsável pelo recebimento conferiu a documentação e supervisionou o descarregamento da mercadoria. Durante todo o processo, evitei olhar diretamente para a carreta. Havia algo perturbador na forma como ela parecia absorver a luz ao seu redor. "Tudo certo", disse o homem, me entregando os papéis assinados. "Pode deixar o veículo ali no estacionamento." Dirigi a carreta até o local indicado e desliguei o motor. Por um momento, acreditei que meu pesadelo havia terminado. Mas quando estava saindo do veículo pela última vez, ouvi claramente uma voz sussurrando no meu ouvido. "Você não pode fugir de mim." O sangue gelou nas minhas veias. Saí correndo dali sem olhar para trás, deixando as chaves na ignição. Não queria passar nem mais um segundo próximo àquela carreta amaldiçoada. No dia seguinte, procurei o escritório da empresa para entregar a documentação e solicitar outro veículo para o retorno. O gerente estranhou meu pedido, mas não fez muitas perguntas. Me designaram uma carreta diferente e pude finalmente voltar para casa. Durante toda a viagem de volta, não consegui parar de pensar no que havia vivido. A experiência me marcou profundamente e mudou para sempre minha percepção sobre as coisas que não conseguimos explicar. Hoje, anos depois, ainda evito certas estradas e sempre verifico a história dos veículos que me designam. Algumas coisas são melhores deixadas em paz. Trabalho como caminhoneiro há mais de 15 anos e sempre me considerei um homem de nervos firmes. Já enfrentei tempestades, estradas perigosas e até tentativas de assalto sem perder a calma. Mas existe uma viagem que mudou tudo para mim. Uma viagem que me fez questionar se realmente conhecia o mundo onde vivo. Era uma madrugada de dezembro, quando saí de Gomes Palácio para uma entrega em Durango. O frio era intenso e a noite estava mais escura que o normal, como se as próprias estrelas tivessem se escondido. Minha carga estava atrasada e eu precisava recuperar o tempo perdido. Por isso, escolhi a estrada secundária, evitando o trânsito pesado da rodovia principal. Durante os primeiros quilômetros, tudo parecia normal, mas logo percebi algo estranho. Não havia ninguém na estrada, nem um carro, nem uma moto, nem outro caminhão. Era como se o mundo tivesse sido abandonado, deixando apenas eu e meu veículo cortando o silêncio da madrugada. As árvores dos 2 lados da pista balançavam com o vento forte, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Uma sensação incômoda foi crescendo dentro de mim, como se olhos invisíveis me observassem da mata fechada. Tentei ignorar esse sentimento, mas ele só ficava mais forte. Foi então que vi o animal. Um cão negro apareceu no meio da estrada, como se tivesse brotado do asfalto. Era enorme, maior que qualquer cachorro que eu já tinha visto. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Brilhavam como 2 chamas vermelhas na escuridão. Freiei bruscamente, sentindo meu coração acelerar. O bicho ficou parado, me encarando, sem demonstrar medo ou intenção de sair da frente. Buzinei várias vezes, esperando que ele corresse como qualquer animal faria, mas não se mexeu nem 1 centímetro. Sua presença era perturbadora, como se carregasse algo pesado e sombrio consigo.
Depois de alguns minutos tensos, ele finalmente saiu da pista. Caminhou devagar para o acostamento, sem pressa. Acelerei imediatamente, ansioso para me afastar dali. Foi quando olhei pelo espelho lateral e vi algo que me fez tremer. O cão estava correndo atrás do meu caminhão. Não era uma corrida normal. Ele deslizava sobre o asfalto sem esforço aparente, mantendo exatamente a mesma velocidade que eu. Pisei mais fundo no acelerador, mas ele continuava ali, sempre na mesma distância. Era como se seus pés nem tocassem o chão. Tentei me concentrar na estrada, dizendo a mim mesmo que era só imaginação, mas a sensação de estar sendo seguido só aumentava. Não precisava mais olhar o retrovisor para saber que ele estava lá. Eu simplesmente sabia. O ar dentro da cabine ficou gelado, mesmo com o aquecedor ligado, e minha respiração começou a falhar. Essa perseguição durou até eu chegar numa região com mais casas e postes de luz. Foi aí que o cão simplesmente desapareceu. Procurei por todos os lados, mas não havia rastro dele. Respirei aliviado, tentando me convencer de que tinha sido apenas um animal perdido que correu na mesma direção por acaso. Quando cheguei a Durango, contei o que aconteceu para um colega enquanto descarregava a mercadoria. O rosto dele mudou completamente. Roberto, esse não era um cachorro comum, ele disse baixando a voz. Outros motoristas já relataram a mesma coisa. E sempre acontece alguma desgraça depois. Tentei rir da superstição, mas suas palavras ficaram martelando na minha cabeça. 2 dias depois, eu descobriria que ele estava certo. Na viagem de volta para Gomes Palácio, peguei a mesma rota. A estrada estava igualmente vazia e sombria. Havia tentado esquecer o primeiro encontro, mas uma angústia crescente tomava conta de mim a cada quilômetro rodado. O motor do caminhão começou a apresentar problemas. As luzes do painel piscavam e o ronco firme se transformou num barulho irregular. Não tive escolha senão parar no acostamento para verificar o que estava acontecendo. Assim que abri o capô, senti que estava sendo observado. Olhei para todos os lados, mas a estrada continuava deserta. Apenas o vento fazia barulho entre as folhas. Voltei para a cabine pensando ter resolvido o problema, mas quando liguei os faróis novamente, gelei de pavor. Lá estava ele outra vez. O mesmo cão negro posicionado na minha frente, com aqueles olhos ardentes cortando a noite. Mas desta vez, não veio sozinho. Figuras humanas começaram a emergir da vegetação atrás dele, movendo-se de forma estranha e antinatural. Uma dessas criaturas se aproximou e percebi, através do reflexo no para-brisa, que não tinha rosto. Apenas pele lisa, onde deveria haver feições humanas. O terror me paralisou completamente. Meu instinto gritava para eu fugir, mas meu corpo não obedecia. O cão permanecia imóvel, como se comandasse toda a situação. Uma das figuras chegou até minha janela e bateu no vidro com delicadeza. O som ecoou dentro da cabine como um trovão distante. Foi então que escutei minha voz sendo chamada. Não era voz de homem nem de mulher, apenas um eco grave que repetia: Roberto, Roberto. Como sabiam meu nome? Era impossível, mas sabiam. O choque me fez reagir. Liguei o motor com desespero e acelerei com toda a força, sentindo os pneus derraparem antes de ganharem tração. Pelo retrovisor, vi que as figuras tinham sumido. Apenas o cão continuava me seguindo, correndo no mesmo ritmo impossível de antes. Acelerei até o limite máximo do velocímetro. Então, sem aviso, ele simplesmente se dissolveu na escuridão. Chegando na base, mantive silêncio sobre o que havia acontecido. Quem acreditaria numa história dessas? Mas no meio da madrugada recebi uma ligação que me deixou em choque. O mesmo colega que me alertou sobre o cão tinha sofrido um acidente fatal na estrada onde tudo aconteceu. Seu caminhão capotou numa curva e ele não resistiu. Fui ao local do acidente para ajudar as autoridades.
Mesmo sem ver o animal, senti aquela mesma atmosfera pesada e sombria. Sabia que ele estava por perto, escondido em algum lugar da mata, esperando. Nunca mais usei aquela rota. Os motoristas mais antigos contam que o cão negro só aparece para quem carrega alguma dívida, com forças que estão além da nossa compreensão. Não sei se é verdade, mas ainda hoje, quando fecho os olhos, vejo aqueles olhos vermelhos me fitando através da escuridão mais absoluta. Desde pequeno, sempre soube que ia passar a vida nas estradas. 15 anos atrás, comecei a dirigir caminhões de carga e desde então já rodei o México inteiro. Vi montanhas que parecem pinturas e desertos que fazem você questionar se ainda está vivo. A solidão vira companheira, o cansaço vira rotina e você aprende que existem lugares onde até o silêncio tem peso. Mas algumas noites marcam a gente de um jeito que nunca mais sai da cabeça. Experiências que grudavam na alma e não largam mais. O que vou contar aconteceu comigo. E olha que não sou medroso. Era terça-feira, umas 3 horas da manhã. Daqueles horários malditos em que o corpo pede cama e só um café forte te segura acordado. Tinha saído de Puebla carregado de material de construção, destino Veracruz. Uma viagem longa pela Federal 180, estrada conhecida pelos perigos, bandidos, animais atravessando, acidentes. Mas naquela noite, algo diferente me incomodava. Desde que liguei o caminhão, senti olhos me seguindo. Coisa estranha, uma sensação que subia pela espinha. De tempos em tempos, olhava no retrovisor esperando ver alguma coisa, mas só encontrava escuridão. Pensei que fosse cansaço, dessas paranoias que batem quando você está há muitas horas dirigindo. A estrada estava morta. Nem um carro, nem uma luz. Só meu caminhão cortando a noite com os faróis e o barulho do vento entrando pelas janelas meio abertas. O céu estava fechado, nuvens grossas cobrindo a lua, deixando tudo com cara de filme de terror. O rádio chiava de vez em quando, mais irritando do que fazendo companhia. Foi aí que ela apareceu na minha frente, uma menina pequena, uns 8 anos, vestido branco que brilhava nos faróis. Corria descalça atravessando a pista. Meu coração quase parou. Não tive nem tempo de pensar. Só pisei no freio com tudo. Os pneus gritaram, o caminhão balançou feito um barco em tempestade. Por um segundo, achei que ia capotar com todo aquele peso nas costas. Quando parou, ficou um silêncio de dar medo. Só o barulho do meu coração disparado. Peguei a lanterna e desci para procurar a menina. Onde você está? Se machucou? Gritei, mas minha voz sumiu no vazio. Procurei em tudo quanto foi lugar. Embaixo do caminhão, nas laterais, na frente. Nada. Como se ela tivesse virado fumaça. Não fazia sentido nenhum. Uma criança não some assim do nada. De repente, ouvi uma risada. Baixinha, de criança, mas com algo errado que não conseguia explicar. Vinha de trás de mim. Virei rapidinho com a lanterna, mas só vi mato balançando no vento. A risada foi sumindo devagar, me deixando com a pele arrepiada. Senti que estava sendo observado por algo que não podia ver. Voltei para o caminhão correndo e tranquei as portas. Liguei o motor e saí dali pisando fundo. Queria distância daquele lugar maldito. Não tinha andado nem 2 quilômetros quando o frio bateu. Um frio que cortava até os ossos, como se alguém tivesse aberto a porta de um freezer gigante. Os pelos do pescoço ficaram em pé. Olhei no retrovisor e quase perdi o controle da direção. A menina estava sentada no banco de trás, pálida feito um defunto, olhos fundos me encarando sem piscar. A cabeça pendia para o lado de um jeito que não era normal, como se o pescoço tivesse quebrado. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Fiquei paralisado, só conseguindo olhar aquela coisa me fitando com um sorriso torto. Quis parar o caminhão, mas meu corpo não obedecia.
As mãos grudaram no volante, os músculos endureceram. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Era como estar preso dentro de um pesadelo. Então ela falou. A voz era doce, de criança, mas ecoava na minha cabeça como se viesse de longe. Você devia ter parado. Por que não parou para me ajudar? Queria dizer que tinha parado, que quase me matei freando por causa dela. Mas minha boca não se mexia. O caminhão continuava andando sozinho, como se tivesse vida própria. A menina se inclinou para frente, chegando perto do meu ouvido. Sua respiração era gelada. Eles estão todos olhando, vendo tudo o que você faz. Algo me forçou a olhar para os espelhos laterais. Meu sangue gelou. Tinha gente caminhando na beira da estrada. Dezenas de sombras altas e magras que não deviam estar ali. Não tinha como ver os rostos, mas sentia os olhos delas perfurando minha alma. O medo estava me matando, mas o instinto falou mais alto. Forcei o volante com toda a força que tinha e joguei o caminhão para o acostamento. Na hora que parei, a menina sumiu. Não estava mais no banco, nem no retrovisor. As sombras também desapareceram. Só sobrei eu, tremendo feito vara verde e suando frio. Desci para dar uma olhada no caminhão. Foi quando vi a marca no para-brisa. A impressão de uma mão pequena desenhada no vidro, como se alguém tivesse encostado com a mão molhada. Aquilo não estava lá antes. Voltei para o caminhão querendo sair dali o mais rápido possível. Não queria entender o que tinha acontecido. Só queria chegar em Veracruz e esquecer aquela loucura toda. Mas quando fui ligar o caminhão, alguma coisa no banco do carona chamou minha atenção. Um ursinho de pelúcia velho e sujo, que não era meu, estava sentado ali como se sempre tivesse feito parte da cabine. Um dos olhos tinha sido arrancado, e ele tinha aquela cara triste de brinquedo abandonado. Meu estômago embrulhou quando reconheci onde tinha visto aquele urso antes. Era o mesmo que a menina carregava quando apareceu na estrada. O resto da viagem foi um inferno. Cada sombra na estrada me fazia pular do banco. Cada barulho diferente fazia meu coração disparar. Sentia que tinha alguma coisa comigo dentro da cabine, mesmo não vendo nada. Era como dirigir com um fantasma do lado. Quando finalmente cheguei a Veracruz, estacionei na área de carga e saí sem olhar para trás. Os colegas notaram que eu estava abalado, mas não tive coragem de contar o que tinha passado. Quem ia acreditar numa história dessas? Iam pensar que eu tinha pirado de vez. Não consegui dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto daquela menina e aqueles olhos vazios me olhando. Levei uns dias para conseguir voltar ao trabalho. E até hoje, sempre que subo num caminhão, dou uma olhada no banco de trás antes de ligar o motor. Não sei explicar o que vi naquela noite. Se era fantasma, demônio ou coisa pior. Mas uma coisa eu aprendi. Tem lugares neste mundo onde é melhor não parar. Não importa o que você veja. Porque algumas estradas guardam segredos que a gente não está preparado para conhecer. E uma vez que você vê essas coisas, elas nunca mais te deixam em paz. Existem noites que marcam nossa vida para sempre. A minha aconteceu em 1998, quando eu ainda estava aprendendo os segredos da profissão de caminhoneiro. Naquele tempo, cada viagem era uma nova descoberta, cada estrada um desafio diferente. Eu dirigia pela rodovia que atravessa Hidalgo, perto da cidade de Tula, levando uma carga para Monterrey. Era uma rota que eu já conhecia, mas naquela madrugada algo estava diferente. A viagem tinha começado cedo na cidade do México. Meu caminhão, um modelo mais antigo, mas confiável, ronronava firme pelas pistas. Durante esses primeiros anos na estrada, aprendi a respeitar o asfalto e as histórias que os motoristas contam uns para os outros. Mas nada do que eu tinha ouvido antes se comparava ao que estava por vir. O sol havia se escondido há muitas horas. A lua aparecia e desaparecia por trás de nuvens pesadas, criando sombras que dançavam na pista. Só os faróis do meu veículo cortavam a escuridão,
junto com as luzes ocasionais de algum carro que passava na direção contrária. O barulho constante do motor e o atrito dos pneus no asfalto criavam uma espécie de hipnose que me mantinha acordado. Mas aquela madrugada trazia uma sensação estranha. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível viajasse comigo. Era uma impressão que nunca havia sentido antes, uma presença que não conseguia explicar. Eram exatamente 10h15 da noite quando a pista começou a subir levemente. Foi aí que percebi os primeiros sinais de uma bruma fina se formando nas laterais da rodovia. No início, era quase imperceptível, como fios de algodão espalhados pelo vento. Aos poucos foi engrossando até que minha visibilidade ficou limitada a apenas alguns metros à frente. Mesmo com o cansaço pesando nas minhas pálpebras, decidi continuar. Queria completar o trajeto antes de parar para descansar. Foi uma decisão que me assombra até hoje. A figura apareceu do nada. Uma mulher vestida de branco surgiu bem no meio da pista, tão perto que quase bati nela. Meus reflexos agiram mais rápido que meu cérebro. Pisei no freio com toda a força e o caminhão derrapou antes de parar completamente. O barulho dos pneus gritando no asfalto ainda ecoa na minha memória. Fiquei alguns segundos imóvel, com as mãos tremendo no volante. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Quando finalmente consegui me mover, abri a porta e desci na pista. A bruma estava tão densa que mal conseguia ver meu próprio veículo. Caminhei devagar, gritando para a pessoa que quase atropelei, mas não encontrei ninguém. Olhei o asfalto inteiro, procurando qualquer sinal de que alguém estivera ali. Nada. A rodovia estava completamente vazia. Uma sensação gelada subiu pela minha espinha. Voltei para o caminhão e acendi os faróis altos, tentando enxergar através da bruma. Só conseguia ver a pista se perdendo na escuridão. Tentei me convencer de que havia sido cansaço, que minha mente havia pregado uma peça. Mas algo no silêncio absoluto daquela noite me dizia que estava errado. Resolvi seguir viagem. Cada metro parecia uma eternidade. A bruma ficava cada vez mais espessa, como se quisesse engolir meu caminhão por completo. Era como dirigir dentro de uma nuvem. De repente, a temperatura despencou. Liguei o aquecimento no máximo, mas o frio continuava. Minhas mãos começaram a tremer, e não era só pelo clima. Havia algo errado ali, algo que meu corpo sentia antes mesmo da minha mente processar. Foi quando o motor começou a falhar. O caminhão se sacudiu como se algo tivesse batido por baixo. Senti meus ouvidos tamparem, como quando você desce uma serra. O motor tossiu algumas vezes e morreu completamente. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que doía. Tentei dar a partida várias vezes, mas nada acontecia. Era como se toda a energia tivesse sido sugada do veículo. A bruma agora cobria até as janelas, transformando a cabine numa prisão cinzenta. Foi então que escutei a música. Começou como um sussurro distante, depois se transformou numa melodia que eu conhecia. Era uma canção antiga que minha mãe costumava cantar quando eu era pequeno. Uma voz de mulher, doce, mas triste, vinha de algum lugar na bruma. Não fazia sentido, mas era como se a própria névoa estivesse cantando. Minha garganta fechou. Não conseguia respirar direito. Estava completamente paralisado, grudado no volante, incapaz de me mexer. E foi aí que a vi pela segunda vez. Ela apareceu bem na minha frente, parada no meio da pista. A mesma mulher de branco, com cabelos longos e escuros cobrindo o rosto. Seus braços estavam soltos ao lado do corpo, como se fosse uma boneca. Ela se movia em minha direção, mas seus pés não tocavam o chão. Quando chegou perto do caminhão, levantou a cabeça. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 buracos negros que me encaravam. A música parou. O silêncio voltou, ainda mais pesado que antes. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali, olhando para aqueles olhos vazios. Pode ter sido 1 minuto ou 1 hora. Para mim, foi uma vida inteira de medo. Então ela simplesmente desapareceu.
se dissolveu na bruma como fumaça. A temperatura voltou ao normal e o motor ligou sozinho, como se nada tivesse acontecido. Não pensei duas vezes. Pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido possível. A bruma começou a se dispersar conforme eu me afastava. Logo vi as luzes de uma pequena cidade na distância. Parei no primeiro posto que encontrei. Desci do caminhão com as pernas bambas. Os funcionários me olharam estranho, mas não consegui falar nada. Como explicar o que havia visto? Passei o resto da madrugada acordado dentro da cabine. As imagens daquela mulher, sua música e aqueles olhos sem vida não saíam da minha cabeça. De manhã, segui viagem tentando esquecer tudo. Mas a estrada não deixa a gente esquecer facilmente. As semanas passaram e aquela sensação de estar sendo observado nunca me abandonou completamente. Um dia, conversando com outros caminhoneiros numa parada, ouvi histórias parecidas com a minha. Vários colegas já tinham visto a mesma mulher de branco na região de Tula. Sempre a mesma descrição, sempre o mesmo terror. Alguns diziam que era o fantasma de uma mulher que morreu num acidente ali há muitos anos. Outros achavam que era um aviso de morte. Eu não sabia no que acreditar, mas uma coisa era certa. Nunca mais esqueceria aquela noite. Desde então, sempre que preciso passar por Hidalgo, escolho uma rota diferente. Prefiro perder tempo do que arriscar encontrar aquela mulher novamente. Porque no fundo eu sei que, se isso acontecer, talvez eu não tenha sorte de escapar uma segunda vez. As histórias dos caminhoneiros geralmente são exageradas, contadas para espantar o tédio das viagens longas. Mas a minha não é invenção. É uma memória que carrego comigo. Uma cicatriz na alma que nunca sara. Quando dirijo à noite, às vezes desligo o rádio e fico escutando os sons da estrada. Qualquer barulho estranho, qualquer movimento diferente na bruma me faz lembrar daquela madrugada em Tula. E toda vez que sinto um arrepio, acelero um pouco mais. Porque eu sei que existem coisas na estrada que não conseguimos entender. Coisas que ficam ali, esperando o momento certo para aparecer. E mesmo depois de tantos anos e tantos quilômetros rodados, ainda sinto que aquela mulher está em algum lugar, me observando através da névoa. A estrada guarda seus segredos, e agora eu faço parte de um deles. Tenho 52 anos e trabalho como caminhoneiro há mais de 3 décadas. Rodei praticamente todas as estradas do México, carregando os mais variados tipos de mercadoria. Já enfrentei tempestades, assaltos e situações que a maioria das pessoas nem imagina. Mas existe uma viagem que mudou minha vida para sempre, uma experiência que me assombra até hoje e que nunca conseguirei esquecer. Era uma noite de quinta-feira quando recebi a ligação para um frete diferente. Precisava buscar uma carga no porto de Veracruz e levar até a cidade do México. O pagamento era bom, muito bom para ser sincero, o que já deveria ter me alertado. Quando cheguei ao local e vi o que precisava transportar, entendi por que pagavam tanto. Eram caixões, dezenas de urnas funerárias empilhadas e organizadas em fileiras dentro da carroceria do meu caminhão. Parti de Veracruz às 23 horas em ponto. A estrada estava vazia, como sempre fica nesse horário, e as condições da pista estavam boas. O ronco do motor e o balanço do veículo logo me tranquilizaram. Era apenas mais um trabalho, eu pensava. Afinal, já havia transportado esse tipo de carga antes. Mas dessa vez, algo estava diferente. Uma sensação estranha tomava conta de mim, como se alguma coisa invisível estivesse me observando. Por volta da 00:30, quando passava próximo à Xalapa, comecei a notar que meu caminhão estava se comportando de forma estranha. O veículo parecia mais pesado, como se estivesse puxando mais carga do que realmente havia carregado. Pensei que fosse impressão minha, ou talvez que os caixões tivessem se deslocado durante o trajeto. Mas depois de tantos anos nessa profissão, sei reconhecer quando algo não está normal. Foi então que ouvi o primeiro grito.
Um som agudo e desesperado que cortou o silêncio da madrugada. Meu sangue gelou na hora. Tentei me convencer de que era apenas o vento ou o barulho do motor, mas logo veio outro grito, ainda mais alto. Desta vez, acompanhado de pancadas vindas da parte de trás do caminhão. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Diminuí a velocidade procurando um lugar seguro para parar. Encontrei um trecho da estrada com um poste de luz antigo que mal iluminava a área. Parei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador que os gritos. Era aquele tipo de quietude que só existe na madrugada, longe de qualquer cidade ou movimento humano. Peguei minha lanterna e desci do caminhão. O ar estava gelado, mais frio do que deveria estar naquela época do ano. Caminhei devagar até a parte traseira, sentindo meu coração bater cada vez mais forte. Quando cheguei às portas da carroceria, parei por alguns segundos, tentando ouvir qualquer ruído. Só conseguia escutar o vento balançando as árvores ao lado da estrada. Abri o cadeado com as mãos tremendo, e as portas se abriram de uma vez. Apontei a lanterna para dentro e vi que todos os caixões estavam no lugar. Por um momento me senti aliviado, achando que tinha sido apenas paranoia. Mas então, uma rajada de vento gelado saiu de dentro da carroceria e bateu no meu rosto. Era um frio diferente, que penetrava até os ossos. Foi quando notei algo que me fez tremer de medo. Um dos caixões, o que estava mais próximo de mim, estava com a tampa ligeiramente aberta. Apenas alguns centímetros, mas o suficiente para ver que estava completamente vazio por dentro. Isso era impossível. Eu tinha certeza absoluta de que todos os caixões estavam lacrados quando os carreguei em Veracruz. Nesse exato momento, as portas da carroceria se mexeram sozinhas com um barulho forte. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. O desespero tomou conta de mim. Fechei a tampa do caixão aberto e corri para a cabine. Entrei no caminhão, tranquei as portas e liguei o motor. Só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Durante o resto da viagem, o caminhão continuou pesado, e de vez em quando eu ouvia pancadas e arranhaduras vindas de trás. Tentava me concentrar na estrada, mas era difícil ignorar os ruídos. Cada sombra que aparecia nos faróis parecia se mover sozinha, como se estivesse viva. Minha mente estava começando a pregar peças em mim. Depois de 2 horas dirigindo nesse estado de nervosismo, resolvi parar em um posto na beira da estrada. Havia outros caminhões estacionados e a presença de outras pessoas me trouxe um pouco de calma. Estacionei ao lado de uma carreta e desliguei o motor. Precisava de alguns minutos para me recompor antes de continuar a viagem. Estava quase conseguindo relaxar quando ouvi uma batida na cabine. Meu coração disparou. Outra batida, mais forte desta vez, vinha de trás do meu banco, onde fica a cama do motorista. Respirei fundo, peguei a lanterna e me virei devagar. O que vi me deixou sem ação. Havia uma mulher sentada na minha cama. Ela estava com a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto. Sua pele era branca como papel e o cabelo longo e sujo caía sobre os ombros. Quando ela levantou a cabeça e me olhou, vi que seus olhos eram apenas buracos vazios. Não era uma pessoa viva. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. A coisa estendeu a mão na minha direção com dedos longos e finos. Ao mesmo tempo, um sussurro baixo encheu a cabine. Era como um chamado, mas em uma língua que eu não entendia. O som me gelava por dentro, como se estivesse sugando toda a vida do meu corpo. Usei toda a força que tinha para abrir a porta e sair correndo. Corri até onde estavam os outros motoristas e pedi ajuda. 2 deles vieram comigo até o caminhão, mesmo achando que eu estava maluco. Quando chegamos lá, abriram a porta da cabine com cuidado, mas não encontraram nada. A cama estava vazia, como se nunca tivesse havido ninguém ali. Eles me olharam com cara de quem não acreditava em uma palavra do que eu tinha contado. Não consegui pregar o olho pelo resto da noite.
Fiquei sentado com os outros motoristas, bebendo café e tentando esquecer o que tinha visto. Só quando o sol nasceu e clareou tudo é que me senti corajoso o suficiente para voltar ao caminhão e terminar a viagem. Cheguei na cidade do México algumas horas depois, cansado e abalado. Entreguei a carga sem problemas, mas quando tiraram o último caixão do caminhão, senti como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Jurei para mim mesmo que nunca mais ia aceitar um frete desse tipo. Não importa quanto paguem, não vou mais carregar a morte comigo pela estrada. Aquela experiência foi suficiente para toda uma vida. Hoje, sempre que passo por aquela região perto de Xalapa, as lembranças voltam com força total. O frio na espinha, o medo, aqueles olhos vazios me olhando. Por isso evito fazer viagens noturnas quando posso e nunca mais aceito carregar caixões. Aprendi que existem coisas neste mundo que não conseguimos explicar, e é melhor manter distância delas. Me chamo Ricardo e trabalho como caminhoneiro há mais de 15 anos. Durante todo esse tempo, percorri cada canto do México transportando os mais diversos tipos de carga, desde produtos agrícolas até maquinário pesado, veículos e até mesmo animais vivos. Para mim, as rodovias se tornaram um segundo lar, e o ronco constante do motor virou minha companhia mais fiel. Mas de todas as experiências que vivi nesse tempo, nenhuma foi tão aterrorizante quanto aquela que passei com um trailer que jamais deveria ter saído do depósito. A história começou quando recebi uma proposta para levar uma carga de Monterrey até Guadalajara. Era um trabalho simples, daqueles que faço dormindo. Porém, quando cheguei ao pátio para pegar o veículo, me deparei com um trailer que tinha visto dias melhores. A tinta estava descascada, tinha pontos de ferrugem por toda a parte e várias marcas que mostravam anos de uso pesado. O responsável do depósito me entregou as chaves com um sorriso estranho, como se estivesse aliviado por se livrar daquilo. "Tem certeza de que essa coisa funciona direito?" Perguntei, apontando para o trailer. Ele deu de ombros e respondeu: "Serve para o que precisa. É só pegar a carga e fazer a entrega o mais rápido possível." O pagamento era bom, então aceitei, mesmo com a sensação de que havia alguma coisa errada. Na primeira noite de viagem, eu dirigia pela estrada escura, com apenas os faróis do meu caminhão iluminando o caminho. Resolvi parar numa área de descanso para verificar se tudo estava em ordem com a carga. Foi aí que notei uma coisa estranha. A porta traseira do trailer tinha vários riscos profundos que pareciam feitos por garras. Quando me aproximei para ver melhor, percebi que aquelas marcas não eram normais. Eram arranhões irregulares, como se alguma coisa tivesse tentado escapar de dentro do compartimento. Senti um frio na espinha, mas tentei me convencer de que eram marcas antigas que eu não tinha visto antes. Naquela noite, quando tentei dormir na cabine, fui acordado por batidas vindas do trailer. Eram pancadas ritmadas, como se alguém estivesse tentando sair de lá de dentro. Peguei uma lanterna e fui verificar. Quando abri as portas, encontrei apenas as caixas da carga, todas bem amarradas e no lugar. Mesmo assim, não consegui me livrar da sensação de que tinha uma presença estranha ali. Passei o resto da noite com uma faca por perto, só por precaução. No segundo dia, as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Estava dirigindo por uma estrada bem isolada quando o ar ao meu redor pareceu ficar pesado e sufocante. O rádio do caminhão começou a fazer um barulho estranho, cheio de interferências. Meu celular perdeu o sinal, coisa comum nessas regiões, mas dessa vez me deixou mais nervoso do que o normal. Foi então que as batidas recomeçaram, só que agora eram mais fortes e insistentes. Parecia que alguma coisa estava desesperada para sair de lá. Parei o caminhão na hora, com o coração disparado. Tinha a impressão de que alguém estava me observando pelas costas, mas não conseguia me virar para olhar. Fiquei repetindo para mim mesmo que tudo tinha uma explicação,
mas alguma coisa dentro de mim gritava para não abrir aquelas portas de novo. Resolvi seguir direto até um posto de gasolina para verificar tudo com mais calma e boa iluminação. No meio do caminho, aconteceu uma coisa que me deixou gelado. Olhando pelo espelho lateral, vi um rosto que não era meu. Era uma face pálida, com olhos fundos e uma expressão de sofrimento terrível. A visão durou só alguns segundos, mas foi o suficiente para me deixar completamente apavorado. Quando finalmente cheguei ao posto, tentei agir normalmente. Examinei o trailer por fora sem achar nada de errado, mas continuava sentindo que estava sendo observado enquanto abastecia o caminhão. Um caminhoneiro mais velho se aproximou de mim. Era daqueles homens experientes que já tinham visto de tudo na estrada. Ele olhou para o meu trailer e fez uma pergunta que me deixou preocupado. "Esse aí é o 417B?" perguntou com uma voz séria. Confirmei, sem entender onde ele queria chegar. "Esse trailer tem uma história pesada", ele continuou. "Há uns anos atrás, usaram ele para transportar mortos. Era coisa do crime organizado, sabe como é? Nunca souberam ao certo quantos corpos passaram por aí, mas o pessoal diz que as almas de quem morreu lá não conseguiram ir embora." Não quis ouvir mais nada. Voltei para o caminhão e segui viagem, mas as palavras daquele homem ficaram martelando na minha cabeça. Seria possível que as batidas e visões tivessem a ver com essa história? Tentei pensar em outras coisas, mas a cada quilômetro que rodava, a sensação ruim só aumentava. O ambiente dentro da cabine estava carregado, como se uma presença invisível estivesse dividindo o espaço comigo. Comecei a ver movimento pelo canto do olho, mas quando olhava diretamente, não havia nada. Nessa segunda noite, resolvi não parar em lugar nenhum. Se parasse, tinha medo de não ter coragem para continuar. Mas então, aconteceu uma coisa que nunca vou conseguir esquecer. Estava dirigindo por um trecho completamente deserto, quando as luzes do caminhão começaram a piscar. No começo pensei que fosse problema elétrico, mas logo vi uma coisa que me deixou sem fôlego. Uma mulher caminhando na beira da estrada. Ela tinha cabelo longo e bagunçado. Usava roupas sujas e rasgadas. Quando a luz dos faróis bateu no rosto dela, vi que não tinha olhos, só buracos negros e profundos onde os olhos deveriam estar. Passei por ela e, quando olhei no retrovisor, ela tinha sumido. Nesse momento, uma coisa dentro do trailer bateu com tanta força que o caminhão inteiro balançou. Fui, na mesma hora, tremendo da cabeça aos pés. "Preciso terminar logo isso", falei para mim mesmo. "Tenho que chegar em Guadalajara." Mas quando estava pronto para acelerar de novo, escutei um grito que me arrepiou dos pés à cabeça. Não era um grito humano, era um som profundo e desesperador, como se viesse do fundo do inferno. Minhas mãos tremiam no volante, mas não tive coragem de sair da cabine. Quando finalmente cheguei em Guadalajara, descarreguei a mercadoria correndo e me livrei daquele trailer o mais rápido possível. Na hora de devolver, não comentei nada sobre o que tinha acontecido, mas notei que os funcionários do depósito me olhavam de um jeito estranho, misturando pena com medo. No final, um rapaz jovem veio falar comigo baixinho. "Esse trailer não deveria estar rodando. Todo mundo que usa ele conta a mesma coisa. Ouve barulhos, vê coisas. Alguns até falam que... Bem, é melhor não falar sobre isso. Desde aquele dia, toda vez que pego uma estrada escura e vazia, não consigo parar de olhar pelos espelhos. Sempre tenho a sensação de que alguma coisa me segue, uma presença que não pertence ao nosso mundo. Mesmo tentando me convencer de que foi tudo imaginação, sei no fundo do coração que aquilo foi real. Alguma coisa ficou grudada em mim depois daquela viagem, uma lembrança que carrego até hoje e que sei que nunca vai me abandonar. Eduardo é meu nome, e durante 25 anos tenho cruzado as estradas mexicanas ao volante de carretas. A vida de caminhoneiro não é fácil.
horas intermináveis de solidão, noites mal dormidas em cabines apertadas e o peso da responsabilidade de entregar cargas valiosas através de territórios nem sempre seguros. Mas de todas as rotas que já percorri, existe uma que me marcou para sempre. Uma experiência que aconteceu há 5 anos e que, por mais que tente esquecer, continua viva na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Era uma tarde de novembro, quando recebi a ordem para transportar equipamentos eletrônicos até Hermosillo. O prazo estava apertado, então decidi pegar a rota mais direta pelo deserto de Sonora, mesmo sabendo que seria uma viagem noturna. Aquela estrada sempre me causou uma sensação estranha. Não consigo explicar exatamente o que, mas há algo no ar daquele lugar que deixa qualquer pessoa inquieta. Naquela noite, especificamente, o movimento estava praticamente inexistente. Apenas algumas luzes distantes cortando a escuridão. Segui viagem por aproximadamente 3 horas, sem intercorrências. A lua estava cheia e brilhante, criando um contraste dramático entre as sombras dos cactos e a areia clara do solo. Meu rádio captava apenas interferências, então fiquei apenas com o barulho constante do motor turbo e o som ritmado dos pneus no asfalto. Foi durante esse trecho monótono que algo inesperado quebrou a rotina da viagem. Do nada, uma silhueta feminina apareceu na lateral direita da pista. Vestia algo claro que balançava no vento e seus gestos indicavam desespero. Braços levantados, movimentos agitados, como alguém pedindo socorro urgente. Meu primeiro impulso foi acelerar e seguir em frente. Afinal, parar em locais isolados pode ser perigoso, especialmente à noite, mas a consciência falou mais alto. Não podia simplesmente ignorar alguém em situação de emergência no meio do nada. Reduzi a velocidade e parei cerca de 50 metros à frente. Desliguei o motor, peguei a lanterna que sempre carrego no painel e desci para verificar a situação. Caminhei de volta até o local onde havia visto a mulher, mas quando cheguei lá, não encontrei absolutamente nada. O silêncio era total, quebrado apenas pelo vento que fazia a vegetação seca balançar. Direcionei o feixe de luz para o chão e descobri algo perturbador. Pegadas descalças na areia, mas que simplesmente sumiam após alguns passos, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Chamei em voz alta, perguntando se havia alguém por perto, mas não obtive resposta. A situação estava ficando estranha demais. Voltei para o caminhão com o coração acelerado e retomei a viagem, tentando me convencer de que havia sido apenas minha imaginação cansada jogando truques comigo. Infelizmente, eu estava completamente enganado sobre isso. Cerca de 15 minutos depois, a mesma figura reapareceu, desta vez bem no meio da estrada. Ela estava parada, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Freiei bruscamente e acendi os faróis principais para enxergar melhor. Era definitivamente a mesma pessoa. Roupas claras, cabelos longos cobrindo o rosto. Mas algo estava diferente. Sua postura era antinatural, rígida demais. Fiquei dentro da cabine, observando, esperando que ela se movesse ou falasse alguma coisa. Quando finalmente criei coragem para contorná-la e seguir viagem, o que vi me deixou apavorado. No exato momento em que passei ao lado da figura, ela virou a cabeça na minha direção. Onde deveria haver um rosto humano, existia apenas uma superfície lisa, sem olhos, sem nariz, sem boca, nada. Era como se alguém tivesse apagado todas as feições de seu rosto. Pisei fundo no acelerador e fugi dali o mais rápido que consegui. O coração batia descompassado enquanto eu tentava processar o que havia visto. Podia sentir uma presença pesada no ar, como se algo tivesse grudado no caminhão. E foi exatamente nesse momento que os ruídos começaram. Primeiro, foram apenas arranhaduras suaves vindas do teto da carreta. Pensei que pudesse ser algum galho ou detrito da estrada. Mas os sons foram ficando mais intensos e organizados. Eram claramente passos,
algo ou alguém caminhando sobre meu veículo. Dirigi por mais 20 minutos, tentando ignorar os ruídos, mas eles só pioravam. As batidas no teto ficaram mais fortes e frequentes. Finalmente, não aguentei mais e parei numa área aberta para investigar. Peguei a lanterna novamente e fiz uma inspeção completa ao redor do caminhão. O teto estava vazio, sem qualquer sinal de que algo havia estado lá. Mas quando cheguei na parte traseira da carreta, fiz uma descoberta que me gelou o sangue. Nas portas metálicas do compartimento de carga, havia várias marcas de mãos pequenas, como se fossem de uma criança. Elas pareciam ter sido feitas com alguma substância escura, quase como cinzas ou carvão. Não havia explicação lógica para aquilo. Ninguém poderia ter tocado ali sem que eu percebesse. Meu corpo tremeu inteiro. Voltei correndo para a cabine, liguei o motor e saí dali sem olhar para trás. Durante os próximos quilômetros, uma sensação constante de estar sendo observado me acompanhou. Evitei olhar pelos espelhos retrovisores, mas ocasionalmente captava movimentos sombrios pela visão periférica. Foi quando percebi uma presença no banco do passageiro. Não era algo que eu podia ver claramente, mas sentia o peso de alguém sentado ali ao meu lado. O ar dentro da cabine ficou denso e gelado, mesmo com o aquecimento ligado. Um sussurro começou a ecoar próximo ao meu ouvido esquerdo. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era ameaçador e frio. Minha respiração ficou irregular e as mãos suaram tanto que tive dificuldade para segurar o volante. Quis parar o caminhão, mas uma voz interior me alertava que isso seria um erro fatal. Continuei dirigindo em estado de pânico, rezando baixinho para que aquele pesadelo terminasse logo. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente avistei as luzes de um posto de gasolina no horizonte. Nunca fiquei tão feliz em ver um lugar habitado. Entrei no estacionamento em alta velocidade e parei próximo à entrada da loja. Desci tremendo e contei toda a história para o atendente da madrugada. Ele me ouviu com atenção, balançando a cabeça como se já conhecesse relatos similares. "Olha, amigo", disse o homem com uma expressão séria, "você não é o primeiro motorista que aparece aqui com esse tipo de história. Tem coisas nesse deserto que a gente não consegue explicar. O melhor é você descansar aqui mesmo e só seguir viagem quando o sol nascer." Aceitei o conselho e passei o resto da noite dormindo dentro do caminhão, estacionado bem embaixo das luzes do posto. Mesmo assim, tive pesadelos terríveis. Via constantemente a mulher sem rosto me perseguindo pelas estradas escuras, sempre acompanhada daqueles sons de arranhões que me deixaram traumatizado. Desde aquela experiência, evito completamente essa rota. Prefiro fazer desvios longos e gastar mais combustível do que voltar a passar por lá. Ainda não consigo explicar racionalmente o que aconteceu naquela noite, mas tenho certeza absoluta de que não foi produto da minha imaginação. Durante minhas viagens noturnas, às vezes, ainda sinto presenças estranhas na cabine, como se algo daquele lugar tivesse ficado grudado em mim para sempre. Talvez outros motoristas tenham vivido situações parecidas por essas estradas solitárias do México. Mas uma coisa eu posso garantir: nenhuma quantidade de dinheiro no mundo me faria voltar a cruzar aquele trecho maldito do deserto de Sonora. Sou Ernesto e trabalho transportando pessoas há mais de 15 anos. Durante todo esse tempo, já vivi situações difíceis nas estradas, tempestades violentas, acidentes, pneus estourados e até assaltos. Mas existe uma experiência que me marca até hoje, algo que vai muito além de qualquer perigo comum. O que vou contar não é invenção nem exagero, é um aviso real para quem um dia pode passar pela mesma situação. Era uma noite fria de dezembro. Minha van de transporte estava lotada com trabalhadores voltando para casa depois de um dia longo.
Alguns dormiam encostados nas janelas embaçadas, outros conversavam baixinho sobre os planos para as festas de fim de ano. Eu dirigia concentrado pela estrada sinuosa que leva até Tijuana, uma região conhecida pelos acidentes frequentes e curvas perigosas. Estava tudo normal, até que por volta de 1h30 da manhã, senti algo estranho no volante. O veículo começou a puxar para o lado direito de forma irregular, como se alguma peça estivesse solta. Reduzi a velocidade imediatamente e observei o painel. Nenhuma luz de alerta acesa, temperatura do motor normal, combustível suficiente. Mesmo assim, uma sensação ruim tomou conta de mim. Cerca de 10 minutos depois, o motor começou a apresentar problemas sérios. Ruídos metálicos vinham do capô, e o veículo balançava de um lado para outro. Não havia escolha. Precisava parar para verificar o que estava acontecendo. Avistei uma pequena área de descanso ao lado da pista, um lugar onde caminhoneiros costumavam fazer pausas rápidas. Estacionei e liguei as luzes de emergência. Expliquei aos passageiros que investigaria o problema e logo estaríamos seguindo viagem. A maioria compreendeu a situação, embora alguns demonstrassem impaciência com o atraso. Desci da van, peguei minha lanterna e levantei o capô. O cheiro forte de óleo queimado me atingiu no rosto. Examinei as mangueiras, verifiquei os cabos de vela e procurei por vazamentos. Tudo parecia estar no lugar certo, mas o motor fazia aqueles ruídos estranhos. Enquanto trabalhava, percebi como aquele lugar era isolado. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo vento gelado que descia das montanhas. Foi nesse momento que algo chamou minha atenção. Uma sombra se movia na escuridão, vindo em nossa direção. No início, pensei que fosse um animal perdido, ou talvez outro motorista em dificuldades. Mas conforme a figura se aproximava, percebi que era uma pessoa, uma mulher idosa, caminhando devagar e com dificuldade. Meu primeiro instinto foi de compaixão, mas algo na forma como ela se movia me deixou alerta. Fechei o capô rapidamente e voltei para dentro da van, trancando a porta atrás de mim. Os passageiros também notaram a presença da senhora. Alguns se levantaram dos assentos para ver melhor através das janelas. "Quem é aquela pessoa?" sussurrou alguém no fundo do veículo. Outros comentavam se ela precisava de ajuda. A idosa chegou até nossa van e começou a bater na porta da frente. Suas batidas eram lentas e constantes, como se ela tivesse todo o tempo do mundo. Abaixei o vidro apenas alguns centímetros e perguntei se estava tudo bem. Foi quando pude ver seu rosto com mais clareza, e um calafrio percorreu minha espinha. Sua pele era cinzenta e ressecada como couro velho. Os olhos fundos nas órbitas pareciam buracos sem fundo. Ela não respondeu minha pergunta, apenas continuou batendo na porta com mais força. Alguns passageiros gritaram para que eu abrisse e ajudasse a pobre senhora, mas meu instinto gritava o contrário. Algo estava muito errado. A situação se tornou assustadora quando ela começou a sorrir. Não era um sorriso normal, mas algo distorcido e perturbador. Seus dentes eram escuros e irregulares, e sua língua se movia de forma estranha dentro da boca. Em seguida, ela soltou uma gargalhada que fez meu sangue gelar. O som não era humano. Era um ruído áspero e arrepiante que ecoou pela noite. Seu rosto começou a se contorcer em expressões impossíveis, enquanto ela socava a porta com força crescente. O vidro da janela começou a trincar sob a pressão de seus punhos. Os passageiros gritavam de terror. Alguns pediam para eu acelerar, outros rezavam em voz alta. Eu tentava manter a calma, mas sabia que precisávamos sair dali imediatamente. Girei a chave na ignição com as mãos tremendo. O motor tossiu 2 vezes, mas não pegou. Tentei novamente, enquanto a criatura do lado de fora se tornava cada vez mais violenta. Na terceira tentativa, o motor rugiu de volta à vida, como se nunca tivesse apresentado problemas. Acelerei sem olhar para trás.
Pelo retrovisor, pude ver a figura parada no mesmo lugar onde a deixamos. Mesmo com a distância, sentia seu olhar fixo em nossa van. Durante o resto da viagem até Tijuana, ninguém disse uma palavra. Alguns passageiros ainda tremiam, outros permaneciam em silêncio, rezando baixinho. Chegamos ao destino sem mais incidentes, mas a imagem daquela coisa ficou gravada para sempre em minha memória. No dia seguinte, levei a van para uma revisão completa na oficina de um amigo. Ele examinou cada parte do veículo minuciosamente durante 2 horas. Quando terminou, me deu uma notícia que me deixou ainda mais perturbado. Não havia absolutamente nada errado com a van. Motor, sistema elétrico, freios, suspensão, tudo funcionava perfeitamente. Intrigado com o acontecido, comecei a pesquisar sobre aquela região nas redes sociais e fóruns de motoristas. Foi quando descobri algo chocante. Dezenas de relatos similares ao meu apareceram nas pesquisas. Motoristas, caminhoneiros e viajantes contavam encontros com uma mulher que aparecia nas madrugadas pedindo ajuda. Os que paravam para socorrê-la simplesmente desapareciam. Agora tenho certeza de que o que vivi foi real e sobrenatural. Se tivesse cedido à compaixão naquele momento e aberto a porta, provavelmente não estaria aqui contando esta história. Desde então, evito passar por aquela estrada durante as madrugadas. Quando não tenho escolha, faço a viagem sempre em estado de alerta máximo. O que compartilho aqui não é ficção nem tentativa de assustar alguém. É um testemunho verdadeiro e um alerta sério. Se você algum dia estiver dirigindo por estradas desertas durante a madrugada e avistar uma figura solitária pedindo socorro, não pare seu veículo. Continue dirigindo, não importa o peso que isso cause em sua consciência. Algumas vezes, nossa sobrevivência depende de ignorar nossos instintos de bondade. Durante toda a minha carreira como caminhoneiro, aprendi que as estradas guardam segredos que jamais imaginamos. Meu nome é Augusto Figueiredo. Tenho 42 anos e há mais de 2 décadas rodo pelas rodovias do México, levando cargas de um canto ao outro. Nasci numa cidadezinha esquecida, no estado do México, onde cresci vendo os grandes caminhões passarem pela estrada principal. Desde pequeno, sabia que meu destino estava ligado àquelas máquinas e ao asfalto infinito. Em todos esses anos dirigindo, presenciei muitas situações inusitadas. Acidentes, tempestades, problemas mecânicos no meio do nada. Mas existe um episódio que mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que não é. Algo tão perturbador que, até hoje, questiono minha própria sanidade quando me lembro daquele acontecimento. Era uma madrugada de novembro de 2018, por volta das 2h30 da manhã. Eu seguia pela rodovia federal 57, carregando peças automotivas com destino à capital. O clima estava pesado, com nuvens carregadas, ameaçando chuva a qualquer momento. Meu caminhão cortava a escuridão da estrada vazia, enquanto o rádio tocava música sertaneja bem baixinho, apenas para quebrar o silêncio da noite. Foi então que avistei algo estranho na distância. Primeiro, eram apenas pontos de luz intermitentes, como pequenos clarões que apareciam e sumiam entre as árvores na lateral da pista. Conforme me aproximava, consegui distinguir melhor. Havia uma ambulância com as luzes de emergência funcionando e alguns carros parados no acostamento. Minha primeira reação foi reduzir a velocidade, imaginando que tinha acontecido algum acidente grave. Quando finalmente cheguei ao local, a cena me deixou completamente confuso. Havia um sedã capotado bem no meio do acostamento, com os faróis ainda acesos, criando um contraste bizarro com a escuridão ao redor. A ambulância estava estacionada próxima, com todas as luzes piscando normalmente. Porém, o que mais me intrigou foi a ausência total de pessoas. Não havia paramédicos, policiais, bombeiros ou qualquer ser humano no local.
O silêncio era ensurdecedor. Parei meu caminhão alguns metros adiante e fiquei observando por alguns minutos, tentando entender a situação. Como uma ambulância poderia estar ali, com o motor funcionando e as luzes operando, sem nenhum profissional por perto? A lógica me dizia que alguém deveria aparecer a qualquer momento, mas nada acontecia. Decidi descer da cabine para verificar se havia feridos que precisavam de ajuda. Caminhei devagar até o carro acidentado, sentindo um frio estranho subir pela espinha. Apesar de nunca ter sido supersticioso, algo naquela atmosfera me deixava extremamente desconfortável. Era como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia pesada e sombria. Ao me aproximar do veículo capotado, me abaixei para olhar através do para-brisa estilhaçado. O interior estava completamente vazio. Os bancos da frente estavam revirados, e havia manchas escuras no estofado que pareciam ser sangue já seco. Não havia corpos, bagagens pessoais ou qualquer indício de que alguém tivesse estado ali recentemente. Era como se os ocupantes simplesmente tivessem desaparecido no ar. Comecei a andar ao redor do veículo, procurando por pistas que me ajudassem a entender o que havia acontecido. Verifiquei se havia pegadas no chão, pertences espalhados ou qualquer coisa que indicasse para onde as pessoas tinham ido. Não encontrei absolutamente nada. A situação estava ficando cada vez mais surreal e eu sentia que algo estava profundamente errado naquele lugar. Foi nesse momento que algo me gelou completamente. No painel do carro, meio escondido entre os vidros quebrados, havia um calendário de mesa. As páginas estavam amareladas e rasgadas, mas ainda era possível ler a data marcada. Novembro de 2013. Exatamente 5 anos antes daquela madrugada. No mesmo mês, no mesmo dia da semana, meu coração disparou e senti as pernas tremerem. Como era possível que um acidente que havia acontecido 5 anos atrás estivesse ali, na minha frente, como se tivesse acabado de ocorrer? Comecei a recuar lentamente, sem conseguir tirar os olhos daquela cena impossível. Minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica, mas tudo desafiava qualquer raciocínio normal. Voltei correndo para o caminhão e parti dali o mais rápido possível. Durante todo o resto da viagem, não consegui parar de pensar no que havia presenciado. Cada sombra na estrada parecia esconder algo ameaçador. Cada curva trazia a sensação de que poderia me deparar com outra cena inexplicável. O medo havia se instalado em mim de uma forma que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, comecei a conversar com outros motoristas que fazem a mesma rota regularmente. Para minha surpresa, descobri que vários colegas já tinham vivido experiências similares naquela rodovia. Histórias de acidentes que apareciam do nada, sempre com datas antigas, como se o próprio asfalto guardasse a memória de tragédias passadas e as reproduzisse para quem passasse ali no momento certo. Essa descoberta me transtornou ainda mais. Que tipo de fenômeno poderia explicar essas aparições? Desde então, sempre que preciso passar por aquela região durante o mês de novembro, sinto uma ansiedade terrível. É como se algo me observasse das sombras, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Nas noites mais silenciosas, tenho a impressão de escutar vozes distantes misturadas ao barulho do motor. Já se passaram anos desde aquele episódio, mas a lembrança continua tão vívida quanto no primeiro dia. Às vezes, me pergunto se realmente vi aquilo ou se minha mente pregou uma peça cruel em mim. Mas não posso negar o que meus olhos presenciaram naquela madrugada maldita. A sensação de ter tocado algo sobrenatural me acompanha até hoje. Sei que um dia vou me aposentar e parar de viajar por essas estradas infinitas. Quando esse momento chegar, talvez consiga encontrar paz e deixar essas lembranças para trás. Até lá, continuo percorrendo as rodovias do país, carregando não apenas mercadorias, mas também o peso de um mistério que talvez nunca seja desvendado.
E torço para que aquela rodovia assombrada mantenha seus fantasmas do passado bem longe do meu caminho.